Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo e eu vim falar um pouco hoje sobre o capítulo 10 do livro Escolha Ser Filho. O tema desse capítulo é Reconfigure Sua Mente. E esse é um tema que eu particularmente gosto muito, desse estudo da mente, de como Deus atua através da nossa mente, através do cérebro, que é muito poderoso. E o capítulo todo fala muito sobre isso, sobre o poder da nossa mente, a transformação que a gente precisa viver nela para que a gente possa experimentar o que Deus tem pra gente. Inclusive, eu já queria até começar com um texto que está em Romanos 12:2, que fala: Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E esse é um desejo que Deus tem muito, muito intensamente no coração. Ele quer que a gente tenha essa mente transformada. Ele fala vários momentos na Bíblia sobre isso. Ele fala, inclusive, meu povo padece por falta de conhecimento. E muitas das vezes a gente não sabe, a gente não entende. Só que esse grande conflito que acontece espiritualmente, o principal palco onde o inimigo trabalha com a questão da orfandade espiritual, é na nossa mente. E o capítulo vem trazendo isso de forma mais clara e trazendo muito forte essa questão da importância da gente buscar se renovar nossa mente e aprender com isso, né? Tanto que no comecinho do capítulo, ele já traz um texto que está em Provérbios 23:7, que diz: Porque como imagina no seu coração, assim ele é. Tem algumas versões que falam assim como imagina na sua alma, ele é. Ou seja, assim como ele imagina na sua mente. Assim como a gente se olha. É assim que vai ser a nossa realidade, a nossa vida. Então, esse papel de ter a renovação da mente, de ter a visão clara de como é que é o Pai, ter essa visão clara de como é que é essa relação de pai e filho do jeito certo. Tudo isso são coisas que a gente tem que transformar na nossa mente para que a gente possa viver uma vida plena de relacionamento com Ele. E ele fala muito da questão dos pensamentos. Esse capítulo dá muita ênfase nisso, na questão dos pensamentos tóxicos, o quanto as coisas que a gente consome, elas produzem resultados bons ou ruins na nossa vida. Se eu sou uma pessoa que está constantemente acompanhando, vendo vídeos, ouvindo músicas, tendo estímulos ruins, estímulos tóxicos, consequentemente meu pensamento vai ser mais tóxico. Se eu tenho estímulos bons, se eu estou todo momento buscando receber isso, eu começo a ter pensamentos bons. Tem um texto também que está em Romanos 8:5 que fala: Os que andam na carne cogitam, pensam, se inclinam para as coisas da carne. Os que vivem no espírito cogitam, pensam, se inclinam para as coisas do espírito. Está em Romanos 8:5. Ou seja, se eu começo a receber muito estímulo carnal, se eu começo a ouvir músicas, falar com pessoas, assistir séries, conteúdos que tenham esse estímulo carnal, eu começo a pensar e me inclinar para isso. Se eu começo a receber estímulos mais espirituais, eu começo a me inclinar para isso consequentemente também. E o livro fala muito sobre isso. Quais são os estímulos que você tem tido? O que você tem permitido acessar, que a sua mente, que a sua alma veja? E esse é um ponto muito importante, porque quando a gente começa a receber um estímulo ruim de forma constante, a gente começa a mudar nossa mente, a gente começa a mudar nossas crenças. E o capítulo não trouxe isso de forma tão intensa, mas eu creio muito nessa questão das crenças que a gente desenvolve desde a nossa infância. A gente tem crenças de identidade, como eu falei, sobre quem nós somos, crença de capacidade, sobre o que a gente pode fazer, crença de merecimento, que é sobre o que a gente merece. E toda vez que eu estou comunicando, que eu estou falando, eu falo, eu estou comunicando e pensamentos ruins, por exemplo, pensamentos tóxicos, pensamentos tristes. Isso traz um sentimento que alimenta e fortalece cada vez mais uma crença ruim na minha mente. Então, por exemplo, se eu fosse criança, e quando eu era criança, meu pai foi lá e brigou comigo por algum motivo, me deixou de castigo, bateu. Quando eu era criança, qual foi o significado que eu dei para aquela experiência? Como criança, eu poderia ter dado significado. Meu pai não gosta de mim, meu pai não se importa comigo, ele bateu e brigou comigo. Naquele momento da infância, se eu dei o significado errado para aquela experiência, eu formo uma crença na minha mente de que eu não sou importante, de que eu não sou amado, de que eu não sou especial. E, infelizmente, hoje, na nossa sociedade, as pessoas elas estão sofrendo muito porque os pais, os homens, não estão cumprindo o papel certo de pai. E eles acabam tendo uma postura errada e mostrando para os filhos a maneira errada que é a relação com o pai. E, consequentemente, eles desenvolvem essas crenças que são erradas e no futuro elas não conseguem se relacionar com Deus do jeito certo, por conta das experiências que elas viveram, por conta do significado que elas deram para a experiência que elas viveram. Então isso é muito grave, é muito importante. O livro e o capítulo ele traz muito essa questão da mente, de como a gente tem que decidir isso. Eu até, quando estava estudando, eu lembrei de duas experiências que eu queria compartilhar de forma rápida. Uma delas aconteceu faz pouco tempo, quando eu conheci o Joel e a Tânia. A gente teve um momento de conversa e eu abri para eles um desafio, uma dificuldade que eu estava tendo. E aí a gente fez um momento de oração ali, onde a gente foi perguntando para o Espírito Santo onde que surgiu isso, por que surgiu isso, qual o significado que eu dei para a experiência que aconteceu que faz com que eu tenha esse comportamento hoje. E o que eles fizeram é exatamente o que está escrito no livro aqui. A questão da renovação da mente. A questão da gente voltar nas experiências que a gente viveu no passado e dar outro significado para aquela experiência.
Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Tem uma história que é conhecida de dois irmãos que eles cresceram com um pai. O pai ele bebia, batia na mãe, no filho e nos irmãos. E era uma situação muito complicada, muito triste. Eles cresceram, os dois irmãos acabaram se separando e viveram naquela situação caótica. Um dos irmãos, ele acabou infelizmente seguindo exatamente os mesmos passos que os pais. Ele acabou sofrendo, ele acabou bebendo, acabou se relacionando, terminando, destruindo a família dele, enquanto que o outro irmão fez totalmente o contrário. Ele acabou vivendo uma vida de abundância com a família dele, feliz, casado, sem briga, nunca bebeu e viveu uma vida totalmente diferente. E um dia esses irmãos se encontram e o que estava mais bem sucedido em todas as áreas da vida pergunta pro outro: o que aconteceu? Por que você tocou a sua vida assim? E ele falou: é porque meu pai bebia, batia em mim, batia no meu irmão, é tudo culpa dele. Eu aprendi com ele o que eu tinha que fazer. Enquanto isso, o outro irmão vai lá e fala: olha, na verdade, hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida muito bem, muito boa em todas as áreas da vida, mas foi por causa do meu pai, porque ele me ensinou exatamente o que eu não deveria fazer. Ele bebia, batia em mim, batia nos meus irmãos, e ele mostrou para mim de forma clara qual que é o jeito errado de fazer. E eu sou grato a ele, porque eu sei agora como é que eu tenho que importar e eu consegui mudar minha vida por causa do que ele fez comigo. Então você vê que, na verdade, são duas experiências, né, duas pessoas que viveram as mesmas experiências, mas cada um deu um significado para a experiência que viveu. E, consequentemente, eles vivem uma vida totalmente diferente. Então, o capítulo ele fala muito sobre essa questão, da gente entender essa questão da mente, a responsabilidade do livre-arbítrio que a gente tem para poder pegar essas experiências que a gente viveu e dar o significado correto para elas, né? E eu vivi isso há pouco tempo também com a Tânia, com o Joel, eu já estudava sobre isso, mas eles fizeram uma experiência e eu consegui vencer um problema. Eu estava tendo muito tempo. E eu senti, claro, graças de Deus em mim isso, trazendo consciência, Deus vai trazendo essas ferramentas pra gente, mas a partir do momento que eu entendi de onde é que veio a experiência, lá no passado, que me fazia viver assim, e mudei o significado dela, foi aí que eu realmente tive uma transformação. Então você vê que a guerra é muito forte na nossa mente, para poder fazer a gente ficar, né, escravos, né? Tem um outro texto que está em 2 Coríntios 10, 4, que fala assim: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obedientes a Cristo. Então, novamente, o texto continua trazendo a importância da gente filtrar, analisar o que está sendo pensado, o que está sendo comunicado, qual que é a qualidade dos pensamentos que eu tenho tido. O pensamento que eu tenho, a visão que eu tenho do meu mundo, das situações que acontecem comigo, elas realmente definem o que vai acontecer comigo. Se eu tenho pensamentos ruins, se eu tenho pensamentos tóxicos de forma constante, consequentemente eu acabo vivendo esse resultado na minha vida. Agora, se eu tenho uma mentalidade correta e de forma clara, eu sei na minha mente que todas as coisas cooperam para o meu bem, que ama Deus e fui chamado segundo o seu propósito, consequentemente tudo que acontece na minha vida, eu acabo tendo uma visão diferente. Eu sou grato, eu entendo que tudo coopera para o bem, eu entendo que muitas das vezes tem erros que eu cometo e por conta disso eu acabo dando legalidades para o inimigo para poder sofrer uma consequência, mas ainda assim Deus aproveita essa experiência ruim e faz com que coopere para o meu bem, então tá tudo certo, eu sou grato. Eu lembro desses dias uma experiência que aconteceu, eu estava andando de carro e sem querer eu acabei batendo no carro da frente e foi uma experiência bem complicada, mas eu falei: Senhor, muito, muito obrigado. Por quê? Porque só bate carro quem tem carro. Glória a Deus, eu tenho um carro. Olha que bênção. Muitas vezes a gente olha para situações ruins, a gente tem uma mentalidade errada, a gente acaba tendo pensamentos tóxicos, pensamentos tristes, mas eu falei: Senhor, que bênção. E a gente tem que desenvolver esse tipo de pensamento, esse padrão de pensamento, que é o que Deus quer que a gente espere, que a gente viva, que a gente tenha de raciocínio, de pensamento, independente da circunstância que a gente vive. E indo mais para o final do capítulo, ele traz um ponto, ele não usa exatamente essa palavra, mas eu coloquei, que é autorresponsabilidade. Tem uma frase onde ele fala assim, ó: podemos fazer bem a nós mesmos por meio de decisões, atitudes e atos que criam dentro de nosso organismo sinais de bênçãos e de vida. Então, a responsabilidade de ter atitudes para poder produzir bênção, para poder produzir, né, essa questão de vida na nossa vida, no nosso organismo, é nossa responsabilidade. E, novamente, a gente viu o caso dos dois irmãos, por exemplo, um deles teve autorresponsabilidade de falar o seguinte: o resultado da minha vida, tudo que eu tenho que fazer depende de mim. Deus me confiou, né, e me deu tudo que eu preciso para que eu possa construir isso. E o outro falou: não, eu vivo uma vida de escassez, de dificuldade em todas as áreas por causa do meu pai. Ou seja, se é culpa do pai, por que eu tenho que mudar? A culpa não é minha. Então você vê a importância que o livro traz também de nós tomarmos a decisão. O livre-arbítrio, a gente tem essa decisão, a gente tem essa autorresponsabilidade. Ele traz outra frase que fala assim, ó: nós não somos vítimas sofredoras, e sim co-criadoras do nosso destino junto com Deus, porque o próprio Pai quis que fosse assim. Olha que forte isso. A gente não é uma vítima sofredora.
A gente é co-criador do nosso destino. Deus ele faz planos pra gente, Deus ele quer que a gente caminhe junto com ele, ele dá o nosso livre-arbítrio para a gente poder tomar as decisões e ir conduzindo junto, pedindo o direcionamento dele, mas a responsabilidade para a gente poder viver isso, viver essa jornada, é nossa. A gente tem que fazer isso. Então você vê o quão importante é a gente ter consciência dessa questão da autorresponsabilidade e entender que tudo o que acontece na nossa vida, todos os resultados que a gente tem, bons ou ruins, são méritos das nossas escolhas, méritos das nossas atitudes. Porque se a gente coloca a culpa em outra pessoa, não tem por que a gente mudar. Eu já vi até um exemplo esses dias de um sócio de uma empresa, eles eram 2 sócios e um dos sócios acabou roubando o outro. Aí vem a pergunta, de quem que é a culpa? Do sócio que roubou? Claro que o sócio que roubou ele cometeu algo errado, mas por que o outro sócio não olhava para os números? Por que o outro sócio não analisava, não entendia a postura dele, não fazia uma gestão mais complexa, mais correta do que ele tinha? Ou seja, a culpa também é dele, porque ele não teve a responsabilidade de não cumprir o papel dele. E é importante que ele coloque e entenda, a culpa é minha. Por quê? Porque se não for minha, eu não tenho que mudar. E vai ter outra sociedade e vai acontecer a mesma coisa. E trazendo para o contexto espiritual, é isso. A gente tem que entender a importância de ter autorresponsabilidade com Deus. Todo o nosso estilo de vida com Deus. O quanto a gente vai receber dele, de experiências sobrenaturais, de viver uma vida plena com ele, depende da nossa busca por ele. Ele quer abençoar a gente, ele quer transbordar pra gente, ele quer derramar o Espírito Santo dele para nós. Mas tem um texto em Isaías que fala: derramarei água sobre o sedento, derramarei torrentes sobre a torre seca. Ou seja, eu vou derramar água sobre quem quer água, sobre quem valoriza a água, sobre quem não vai desperdiçar água. Então, quando a gente tem essa postura de busca, quando a gente entende a nossa autorresponsabilidade de ir atrás de Deus, de fazer as coisas do jeito certo, é aí que a gente recebe as bênçãos dele e começa a viver uma vida plena e cheia de aventuras ao lado dele. Tem um outro texto do livro que complementa muito bem isso, que diz assim, ó: não somos conduzidos por forças além do nosso controle consciente. Somos responsáveis por cada pensamento e decisão que fazemos. Somos seres altamente inteligentes com livre-arbítrio e somos responsáveis por nossas escolhas. Ou seja, tudo que foi dito aqui sobre autorresponsabilidade, sobre a nossa decisão de buscar Deus, de fazer a nossa parte, está sendo descrito nesse texto, né? Então a gente vê o peso e a importância disso. Eu queria ler um último texto agora para poder finalizar, que está em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento. E o capítulo termina com uma frase muito impactante que é: ser filho é uma escolha. Ser filho é uma escolha, ter pensamentos positivos é uma escolha. Tudo que vai regir nossa mente, tudo que vai entrar aqui, todos os estímulos que a gente vai permitir que acessem a nós, são escolhas nossas. E a gente tem essa responsabilidade de estar contribuindo, de ser co-criador do nosso destino junto com Deus.